de curar. Procura por esse nomezinho. Artes de curar. E ele vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão da medicina, aqui na virada do 19 para o 20, quando a medicina começa a se firmar como um campo de conhecimento, como uma ciência. Porque até então, e eu vou te falar que tem algumas vó que faz isso até hoje, quando o cara estava doente, ele não ia procurar um médico. Ele ia tomar um chazinho, ele procurava a benzedeira. No interiorzão do Brasil, ele ia procurar o cara que fazia um chazinho para ele, os curandeiros. Você sabia que quando a República Brasileira é proclamada, e aí nós temos a criação dos nossos códigos republicanos, era crime no Brasil o curandeirismo. Se você não fosse médico, não tivesse um diploma e prescrevesse um chazinho para alguém, você podia ser enquadrado por charlatanismo dentro do curandeirismo. Não pensem que, como é hoje, a pessoa, ai, meu dedão doeu, vou ao médico. Não era assim. As pessoas desconfiavam dos médicos. E vou te falar mais, os farmacêuticos às vezes tinham mais prestígio que os médicos. Ah, não, vou lá no farmacêutico. Gente, meu pai, você falar que estava doente e ia ao médico, não, médico não, vou lá na farmácia. Aí ia lá pegar o remédio. Muitas vezes o farmacêutico era tinha mais confiança na pessoa. A pessoa tinha mais confiança no farmacêutico do que no próprio médico. Ao longo do tempo, houve todo um trabalho de informação, de perseguição, de criminalização para tornar a profissão médica a referência no tratamento de saúde. E mais, as pessoas acreditarem que a medicina funciona. Eu tinha que mostrar para você que funcionava. E olha o tanto, e tem uma questão financeira. Filho, vem cá, você precisa tomar um remédio. Ah, é, doutor? É. Quanto custa esse remédio? R$10. Ah, tá, mas minha avó falou que eu posso tomar um chá. Quanto custa o chá? Minha avó falou que um chá para curar o coronavírus. Aí, o que você precisa do chá? Ué, o chá, eu vou lá no fundo de casa, pego umas ervas, cozinho que é trem e tomo. Quanto custou? Filho, por que então que eu vou comprar? Eu vou sair de casa, vou ao médico, pagar uma consulta que é uma fortuna, sair com uma receita, ir até a farmácia, gastar outra fortuna se eu tenho um chá lá no fundo de casa. Hoje alguém pensa isso? Não, você simplesmente vai ao médico. Será que isso aconteceu do dia para a noite? Não, isso é um processo que as pessoas têm que aprender. E quem te ensina isso? Aí tem muitos mecanismos. Até hoje tem gente que minha avó não gosta de médico. Sim. Isso, a minha avó faz um monte de coisa saborizada, um monte de gente diz minha avó tem mais. Sim, isso é verdade. A pressão dela subiu esse tempo atrás, né? Aí ela foi lá na UPA, o médico passou o remédio pra ela, a senhora tem que tomar. Eu vou beber esse tipo. Ah, eu vou acreditar nesse trem só. Eu nem sei quem é esse homem. Agora, você já imaginou o trabalho que teve que ser feito para que as pessoas passassem a acreditar na medicina? O pesquisador, o Gondra, ele faz um trabalho muito bacana sobre isso. Se tiverem a oportunidade, tem um artigozinho dele, Artes de Curar, é pequeno, e ele fala sobre um pouco sobre essa história da medicina. Muito legal, porque a gente acha que as coisas são naturais, né? Ah, estou doente, vou ao médico. Ir ao médico é uma construção social. Faz parte de um aprendizado. Eu tenho que aprender que quando eu estou doente eu procuro um médico. Aí você tem campanha de televisão, você tem campanha das faculdades de medicina. Mas enfim, durante o período joanino nós vamos ter as nossas primeiras faculdades sendo implantadas no Brasil. Biblioteca, imprensa real. Eu falo, nossa, isso tudo no Brasil? Gente, quando nós falamos Brasil do período joanino, praticamente nós estamos falando do Rio de Janeiro. É isso. Essas coisas. E algumas coisinhas no Nordeste. Inclusive aí começa uma briga séria. Porque o Nordeste começa a ser esquecido. Desde a época do ouro, isso já começa a vir acontecer no Brasil. Desde a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, o Nordeste começa a ser esquecido, com o privilégio para o centro-sul do Brasil em direção ao Rio de Janeiro.
Certo? Crianças do meu coração. Quantas horas, hein? 10. Tem tempinho, né? Tá bom. Não, eu já estou cansado. Já. Tô velho. Então você começa a experimentar a liberdade política e uma liberdade econômica. E no momento... Como é que é? Não entendi. Quê? Não, daqui a pouco. E o momento em que... E o momento em que a liberdade política e econômica estiver ameaçada. O que vai acontecer? Aí eles param o comércio. Você acha que os brasileiros que estavam acostumados, aqueles comerciantes, acostumados a ganhar rios de dinheiro com o comércio inglês, comprar tecidos, chazinhos, você acha que esses caras iam gostar? Você acha que eles iam gostar de deixar de ser, como é que era o nome bonito? Reino Unido a Portugal e Algarves, e voltar a ser colônia? Você acha que esses caras iam curtir? Não. Qual é a consequência disso então? A independência do Brasil. E quando que isso acontece? O nosso querido amigo Napoleão não viverá para sempre. Ele será derrotado. Quando Napoleão Bonaparte é derrotado, derrota de... Sim, ele perde primeiro, depois ele regressa, tem mais o governo de 100 dias e ele é derrotado, finalmente vai ser exilado no meio do Oceano Atlântico quando ele morre. Pessoas, então com a derrota de Napoleão, o que vai se suceder? Napoleão é derrotado. Quando ele fugiu para o Brasil, ele perdeu o reino, mas salvou a coroa. França foi derrotada. Os franceses são expulsos de Portugal. Voltou o territóriozinho aqui. O que os portugueses vão fazer? Na mesma hora já pega o WhatsApp e manda uma mensagem para o Dom João. Dom João, a coisa tá boa, pode voltar. Dom João estava, Rio de Janeiro, sunguinha colorida, tomando uma aguinha de coco, cabelinho na régua. Dom João estava na boa, velho, sossegado, mexendo ali, vendo uns popozão. De repente, a hora que ele está lá olhando, de repente chega a mensagem. Nova mensagem. Aí ele clica. Dom João, sucesso, pode voltar. Rapaz, já deu a tremedeira na hora. Ai meu Deus. E agora? Vou ter que voltar para Portugal. Meu Deus, vou ter que tomar uma atitude de homem. Ferrou. E aí os caras começam a mandar mensagem. Já manda uma ligação de vídeo. Dom João corta. Não vou falar com eles agora não. Dom João, volta para Portugal. E a notícia começa a espalhar. Lógico, sempre tem um cara que vai e mete isso aí no Facebook. O cara já postou, mandou no Twitter. Começou a fofoca. Dom João VI, estamos livres. Volta imediatamente para Portugal. Quando a notícia espalha, lembra que eu falei dessa elite brasileira? O que esses caras começaram a ter medo? Falou, peraí, se o Dom João voltar, acaba o esquema do Reino Unido a Portugal e nós voltamos a ser... Aí é bom para nós? Não. Opa! Nós estaremos em sérios problemas. Não, Dom João, não vai embora não, Dom João, fica aí com nós. Aí Dom João olha e fala, peraí, se eu ficar aqui, eu corro o risco de perder o meu trono português. E agora, José? E agora você? A festa acabou, e agora, José? O que eu vou fazer? De novo, Dom João se encontrava em uma encruzilhada. Não sei se vou ou se fico.
Se eu for para Portugal, eu não tenho mais a praia. Perco meu Brasilzinho. E se eu ficar aqui, Eu não tenho mais a praia. perco Portugal. É aí que Dom João, novamente, faz uma jogada de mestre. Ele vira para os brasileiros e para os portugueses e diz: meus caros amigos, não briguemos, papai está voltando. Eu voltei. Pega suas malinhas, triste, ao contrário da sua esposa Carlota Joaquina, que estava felizona em cair fora, e regressa para Portugal. Mas quem que ele deixa no Brasil? O filho. O filho dele. Quem é o filho dele? Pedrinho. Dom Pedro. Futuro, né? Deixa o filho dele, Pedro. Futuro, Dom Pedro I. Por que ele deixa Dom Pedro aqui? Como é que é? Cara, aí vem uma jogada, tem várias leituras. A hora que Dom João chega lá em Portugal, os caras falam: não, vem cá, dá um abraço. E aí, trouxe a família? Não, todo mundo. Ué, cadê seu filho? Ih, rapaz, sabe como é que é esses moleques, né? Rapaz, rebelde, quis vir não, ficou lá no Brasil. Aí os caras olhou e falaram: não, Dom João, muito bem, hein? Deixou um representante nosso lá no Brasil para manter esse Brasil nossa colônia. Ele rapaz, que é mente. E aí os brasileiros do lado de cá falaram assim: nossa, agora deu certo, ó. Agora nós temos o mecanismo que nós precisávamos. Nós temos um legítimo herdeiro da família real, Orleans e Bragança, no nosso território para nos liderar. Nunca mais voltaremos a ser colônia. Olha que doido. O Dom Pedro I passa a ser visto dos dois lados do Oceano Atlântico de formas completamente diferentes. Os brasileiros liam Dom Pedro I como o cara que estava aqui para manter o Brasil livre da volta a ser colônia, e do outro lado do Atlântico os caras viam Dom Pedro como a figura que manteria o Brasil como colônia. Mas Dom João não era um cara trouxa, muito menos Dom Pedro I. Eles sabiam que dificilmente conseguiriam manter o Brasil sob o domínio português. É aí que vem a jogada de mestre. Dom João dá um toque no Dom Pedro. Dom Pedro, antes de ir embora, tá? Sabe o flashback? Então, antes dele ir embora. Dom Pedro, cola aí, filhão. O que foi, papai? Presta atenção. Olha para mim. Aí o Dom Pedro, né? Olha para mim. Papai está indo embora. Não, papai. Não. Firma o semblante. Papai está indo embora. Papai está indo embora. Você vai ficar aqui. Ah, não, vou ficar aqui sozinho. Firma. Papai está indo embora. Você vai ficar aqui. Tá vendo esse povo aqui? Eu tô. Então, esse povo vai ficar independente. Mas você será o líder dessa independência. Então firma o semblante e fica aqui. Pode deixar, papai. Por que isso, hein? Portugal dependia muito do Brasil. Dependia da riqueza brasileira. Se o Brasil fica independente e rompe relações com Portugal, era bom para Portugal? Não. Então o que é melhor? Que o Brasil. Entendeu? Se o Brasil fica independente, mas com a liderança de um nobre português, qual a chance de haver uma ruptura Brasil-Portugal? Nenhuma. Escolheram que vendia o cavalo. Nenhuma chance. Então Dom Pedro I, ao ficar aqui, ele era a pecinha na engrenagem que faltava para a independência rodar. Mas quem realmente queria a independência do Brasil? As pessoas que lucravam e muito durante esse período, que é basicamente as mesmas que lucram com o Brasil até hoje. Quem? A elite fundiária brasileira. São esses caras.
Tanto que a independência do Brasil vem acompanhada de uma revolução, o povo na rua. Tivemos briga, viu? A gente vai falar disso na próxima aula, mas não foi assim. Nós tivemos fim, ou a menor discussão sobre o fim da escravidão? Nada. Nós falamos sobre reforma agrária? Nunca. Falamos sobre direitos sociais? Jamais. Educação para o povo? Não discutimos. Apesar de Dom Pedro I ter feito a primeira lei de educação brasileira. Que ele não proibia negro de ir para a escola, hein? Ele só proibia o escravo. Mas se o escravo era negro, então ele não ia para lá. Os caras é foda, né? Eles dão um jeitinho. E aí então Dom Pedro I fica no Brasil. Dom João VI vai embora. E já vira para ele e fala assim: filhão, tô indo embora, hein? Tô indo embora. Tchau, filhão. Falo, tchau, papai. E ele vai embora. Dom João VI vai embora. Dom Pedro I fica aqui. Dom João VI chega em Portugal e começa as pressões para que ele pedisse a volta de Dom Pedro e que o Brasil retornasse à colônia. E aí ele já manda, os caras já mandam o comunicado oficial, manda por e-mail. Dom Pedro I, favor, retornar imediatamente a Portugal. Nisso Dom João já vai lá e manda um zap pro filhão. Fala: filhão, aguenta firme. Lembra do esquema, hein? Se o povo ficar independente, que você seja o líder. E aí, Dom João? Não, o Brasil tem que ser colônia. Brasil colônia. Filhão, aguenta aí, hein? Se rolar a independência, é nós na fita, hein? Não, o Brasil vai voltar a ser colônia. E aí chegam as mensagens. Dom Pedro I, bastante interessado no assunto, recebe as mensagens do pai, começa a enfrentar as pressões de Portugal para ele voltar, até que veio o belíssimo dia do fico, quando mais de, 5 pessoas se juntam, e ele faz a brilhante declaração do dia do fico, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Aí aquele tanto de gente aplaude. Viva Dom Pedro! Aí então as pressões continuam. Dom Pedro I, quando regressava de uma viagem a Santos, é então encontrado por uma comitiva portuguesa, que lhe entrega como se fosse um ultimato para que ele retornasse imediatamente a Portugal. E então Dom Pedro, vestindo aqueles belos trajes que ele nunca usou, montado num cavalo que era uma mula, às margens de um riacho que não existia, dizendo a frase que ele nunca disse, levantou a espada que ele não possuía. Independência ou morte, com uma puta dor de barriga. O Brasil nasceu numa cagada. E isso aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, que é também uma data que é uma data que também não existiu. Hã? Você sabia que o dia 7 de setembro de 1822 foi inventado quase 3 anos depois? Porque para você falar do nascimento de um país, você não tem que ter uma data de nascimento? Então nós precisávamos ter uma data de nascimento. Que dia que o Brasil nasceu? Eles precisavam escolher. Ah, foi esse dia, foi esse dia. Não, vamos colocar aquele dia que o Dom Pedro recebeu a carta. Ah, não, todo dia foi isso aí. Ah, será? Foi 7 de setembro de 1822. E aí começam a comemorar a independência do Brasil em 1807 de setembro do ano de 1822. Hã? Você quer mijar? Tomara que não seja aqui. Crianças, até aqui, de boa? Tranquilaço? Aguentem alguns minutinhos, eu já libero vocês. Não, uns minutinhos você aguenta. Falta 5 minutos. Você aguentará.